Olá pessoal, eu sou a Ana e esse é o Vegan and Colors. Alguns dias atrás eu compartilhei aqui um dos meus cardápios veganos semanais. Então eu mostrei direitinho como eu preparo alguns ingredientes, como eu armazeno, separo eles direitinho e também algumas refeições a partir desses ingredientes. O cardápio, esse cardápio completinho, escrito de segunda a sábado, e também a lista de compras que inclui todos os ingredientes, está disponível para você salvar ou imprimir. Se você quiser, então dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo que o link está aqui. E hoje então eu vou mostrar para vocês como eu preparei almoço e jantares de quarta a sábado a partir desses ingredientes. A segunda e a terça-feira eu já mostrei passo a passo como que eu preparei almoço e jantas a partir desses ingredientes. Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá na parte 1 do vídeo, porque também senão você não vai entender os almoços e as jantas que eu vou mostrar nessa parte do vídeo. Eu vou rapidinho, então, agora recapitular o que eu comi na segunda e na terça, e aí depois a gente vai seguir com a quarta, quinta, sexta e sábado. Então, na segunda-feira eu fiz só um refogadinho bem rápido com uma lentilha que eu havia preparado, também com brócolis, cenoura e grão de bico, que estava maravilhoso, levou menos de 5 minutos para ficar pronto. Para janta, eu resolvi fazer uns tacos em folhas de alface, também com ingredientes que eu já havia preparado, com uma lentilha que eu já havia preparado, um refogadinho de berinjela com pimentões, alguns tomates, pepinos e uma maionese vegana incrível, feito com pimentão assado e um pouquinho de aquafaba. A minha janta da segunda-feira estava incrível. Na terça-feira, eu usando já os ingredientes preparados, eu fiz um dal de lentilhas rapidão, que levou menos de 5 minutos para ficar pronto, e aí eu resolvi consumir com umas tortilhas que eu tostei rapidinho assim numa frigideira. Para janta, eu comi a sobra do almoço de segunda-feira e eu só acrescentei um pouquinho de repolho roxo, que eu mostrei lá na parte 1 do vídeo, né, que eu tinha prontinho já na geladeira. Então essas foram as minhas refeições de segunda e terça-feira. E agora então vamos ver o que eu comi na quarta, quinta, sexta e sábado. Na quarta-feira eu comi o restante do dal de lentilhas, só que ao invés de tortilhas eu comi ele sobre quinoa. A receitinha, gente, completinha de como fazer esse dal tá lá na parte 1 do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, mas ele é super rápido para fazer, como eu já tinha os ingredientes preparados, foi só questão de misturar algumas coisas numa frigideira e tava prontinho. E ele é super gostoso, bem cremosinho, completinho também, aqui tem bastante vegetais, então uma refeição muito gostosa, completinha, balanceada. Se você quiser, você pode comer ele também sobre arroz integral, que eu sugeri lá na parte 1 do vídeo. Se você não quiser, não tiver quinoa, você pode usar arroz integral para fazer esse cardápio. Para janta nesse dia, eu fiz um wrap com um atum vegano. E para fazer esse recheio, esse atum vegano, aqui eu tô usando meia xícara de grão de bico, que eu amasso um pouco assim com garfo. E depois eu acrescento um pouco de uma maionese vegana com pimentão assado, que de novo eu mostrei lá no vídeo 1 como faz. É maravilhosa essa maionese. Aí depois aqui eu tenho uma tortilha, uma massa assim de wrap, né, ou de tortilha. E eu acrescento esse recheio, um pouco de repolho roxo, um pouco de alface e couve, e aí é só enrolar e prontinho. Essa janta aqui também é uma ótima opção para você fazer para quem trabalha fora, quiser levar para a escola, para a universidade, é muito prático. E também é bem completinho e bem saboroso. E eu também fiz uma saladinha bem rápida para acompanhar esses wraps aqui com os ingredientes que eu já tinha prontinho na geladeira. Aqui tem alface, couve, tomate, pepino e repolho roxo. E aí depois da janta nesse dia aqui eu retirei do congelador a quinoa e essa tigela aqui que tem uns ingredientes para fazer uma sopa que eu mostrei lá na parte 1 do vídeo, e eu vou deixar descongelando na geladeira para fazer as refeições da quinta-feira. Aí na quinta-feira, aqui eu tenho o restante da couve e da alface que eu ainda tinha na geladeira, eu cortei assim em tiras. Vou adicionar um pouquinho também aqui de repolho roxo, o restante do pepino e dos tomates cereja que eu também já tinha preparadinho na geladeira, um pouquinho de azeitonas,
o restante do grão de bico, aqui eu acho que seria mais ou menos 1/4 de xícara, e aí eu vou acrescentar a quinoa que estava descongelando. E aí eu vou acrescentar um pouquinho de sumo de limão e bem pouquinho de sal, porque eu vou comer ela com um pouquinho da minha maionese vegana com pimentão assado, então eu não coloquei muito tempero aqui. E essa saladinha é maravilhosa, é uma das minhas saladas preferidas, eu sou doida por salada de quinoa, eu faço com muita frequência. E aqui o grão de bico ele vai acrescentar um pouquinho mais de proteína, né? A quinoa ela tem uma quantidade bem boa de proteína, mas o grão de bico acrescenta um pouquinho mais. E eu também acrescentei uma porção aqui de abóbora assada que eu mostrei lá na parte 1 do vídeo que eu fiz. E aí só finalizei com um pouquinho da minha maionese vegana e tava uma delícia esse almoço, uma delícia mesmo. O restante da salada de quinoa eu coloquei aqui numa tigela para comer amanhã. Agora para janta eu vou fazer uma sopa. Aqui eu tenho brócolis, abóbora assada, um pouquinho de grão de bico, cebola roxa e alho assado. E aí eu vou acrescentar um pouquinho de caldo de legumes, um pouquinho de sal, 500 ml de água e vou bater até ficar tudo super cremoso. E aí eu transfiro aqui para uma panela, acrescento mais água, acho que seria mais ou menos 200 ml, aqui é só o ponto que eu gosto da sopa. E eu vou acrescentar também o restante do leite de coco, que eu não usei tudo para fazer o dal, salsinha, cebolinha e cúrcuma. E aí é só aquecer e prontinho, a minha sopa tava maravilhosa. Aqui eu tô servindo 2 tigelas, mas eu vou comer só uma, é só para poder fotografar mesmo. E o restante dela eu vou congelar para mim comer talvez no sábado ou na próxima semana. E depois da janta nesse dia eu retirei as lentilhas que eu havia congelado, que eu mostrei lá na parte 1 do vídeo, e eu vou fazer umas almôndegas. Para fazer essas almôndegas, aqui eu primeiro tô dourando uma cebola e 2 dentes de alho. Quando a cebola e o alho já estão bem douradinho, eu vou agora para o meu processador e acrescento 1 xícara de aveia em flocos, um pouquinho de nozes, que é opcional. Aí eu trituro até ficar assim consistência de farinha. Depois eu vou acrescentar aqui a cebola e o alho douradinhos, sal, manjericão, a lentilha, seria mais ou menos 2 xícaras de lentilha, pasta de tomate concentrada, um pouquinho de azeite de oliva. E aí é só triturar, processar até obter uma massa assim bem grudenta, bem pegajosa. Eu também acrescentei um pouquinho de manjericão aqui, mas você pode usar salsinha, cebolinha ou não colocar nada, é opcional. E aí, quando tá nessa consistência assim bem pegajosa, que eu vejo que tá no ponto, eu só moldo em formas de bolinhas. A receitinha completinha dessas almôndegas descrita tá no meu blog e o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então lá eu explico passo a passo como fazer essas almôndegas. Agora eu só vou aqui colocá-las numa frigideira e dourar elas assim por mais ou menos de 5 a 7 minutos em cada lado. Só para elas darem uma douradinha que fica mais gostoso de comer. E agora que as almôndegas já estão prontinhas, eu vou fazer um molho aqui para comer com macarrão. Aqui eu tô dourando 2 dentes de alho. E aí eu só douro assim por uns 2, 3 minutinhos. Depois eu acrescento aqui 1 lata de tomates picados, mais ou menos 200 ml de água, um pouquinho de pasta de tomate concentrada, ou molho de tomate concentrado, 1 colher de chá rasa de sal, 1 colher de chá rasa de açúcar, um pouquinho de manjericão seco. E aí eu vou deixar isso daqui, aí eu dou uma mexidinha, acrescento também uma abobrinha pequena, cortada assim em cubinhos. E aí eu vou deixar isso aqui refogar por mais ou menos de 7 a 10 minutos. E aqui em outra panela eu vou cozinhar 200 gramas de macarrão integral, que seria 2 porções. Agora que já passou 10 minutinhos, o molho já deu uma engrossada, eu vou acrescentar um restinho de berinjela e pimentões refogados que eu ainda tinha, que eu mostrei lá na parte 1 do vídeo como que eu fiz. Aí eu misturo e depois eu acrescento o macarrão, né, já cozido e escorrido o líquido, também um pouquinho de manjericão fresco. E aí é só misturar para o macarrão se incorporar assim no molho e prontinho. Agora que na hora de servir eu sirvo ele sobre rúcula
e rendeu 2 porções, como eu disse. As almôndegas deu para mais ou menos 4 porções e eu como de 3 a 4 almôndegas por porção. E tava uma delícia esse almoço, gente. Eu adoro essas almôndegas de lentilha. O resto do macarrão eu coloquei aqui numa tigela com 3 almôndegas para mim comer de almoço no sábado amanhã. E o restinho das almôndegas eu vou congelar. Agora para janta nesse dia eu comi uma porção da salada de quinoa, um prato bem cheio dessa salada, porque essa salada ela fica até mais gostosa no dia seguinte. E eu também acrescentei um pouquinho da maionese vegana com pimentão assado, que eu ainda tinha por cima. E essa foi a minha janta, então, deliciosa de sexta-feira. No sábado, eu só peguei a tigelinha que eu tinha guardado de macarrão com as almôndegas, aqueci no micro-ondas, coloquei um pouquinho de levedura nutricional por cima, um pouquinho de manjericão fresco. E foi esse o meu almoço. E aí eu também peguei o restinho da rúcula que eu tinha e coloquei aqui numa tigela com um tanto de azeitonas e um pouquinho de beterraba de conserva que eu mostrei na parte 1 do vídeo que eu havia comprado e um pouquinho de sementes de girassol para comer junto, para deixar essa refeição mais completinha. Pro vídeo de hoje, então era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver um dos meus cardápios veganos semanais completinhos. Se você quer mais ideias de almoço, jantares, café da manhã vegano para semana inteira, rápidos, para emagrecer, sei lá, tem uma infinidade de opções aqui no meu canal. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo. E de novo, né, se você não viu a parte 1 desse vídeo, vai lá dar uma olhadinha, porque vale muito a pena. É bem detalhado e eu também deixei, né, disponível esse cardápio incrível e a lista de compras que inclui todos os ingredientes. Então vai ser muito prático para você preparar essas refeições igualzinho como que eu fiz. E então, beijos e até o próximo vídeo. Turn the page and burn it. Let's make